ver como é que nós somos a força dessa caminhada, né, meninas? Eles até ajudam, mas a força mas a força da caminhada da igreja, para valer, vocês sabem, né? Que é nossa. Então, a gente acolhe vocês também com muita alegria e com muita honra nesse caminho de debate, de reflexão. Esse tema, quando a Comissão de Ecologia Integral e Mineração propôs no ano retrasado, porque é uma labuta, né, Marcelo? Marcelo, esse ano, ganhou a campanha da fraternidade do ano que vem, que é sobre o tema moradia. A gente apresenta vários temas e depois tem todo um processo longo para decidir qual é o tema. E quando agora a gente está já, né, nessa vivência, eu digo, gente, foi muito inspirado pelo Espírito Santo mesmo, né? Porque não poderia ter um momento melhor para a gente entrar nesse debate, entrar nessa reflexão do que esse momento aqui. E aí eu queria começar dizendo uma coisinha para vocês. Há pouco tempo atrás, uma irmã amiga minha, a gente estava conversando, ela tinha me chamado para fazer uma formação, eu não podia, eu falei, por que você não chama tal pessoa, um outro assessor amigo meu? Disse, não, Ema, uma vez eu fui fazer uma formação sobre ecologia com ele, eu saí com tanto medo que eu decidi nunca mais me ligar no tema da ecologia. Eu falei, mas por quê? Não, a realidade que ele trouxe era horrível. E eu falei, mas era verdade ou mentira? Tudo verdade. Tudo verdade. Mas eu fiquei com tanto medo que eu não quis mais olhar para isso. E aí eu fiquei esses dias pensando sobre isso. É claro, quando você tem uma notícia muito ruim, quem já teve o falecimento de um ente querido, uma pessoa que você ama, é claro que a forma como a notícia chega pode ser mais suave ou ser mais brutal, né? Mas, gente, a notícia que eu tenho para trazer para vocês, eu vou fazer com o máximo de suavidade, tá? Mas a notícia, eu nem preciso dizer. Nós todas que estamos aqui, nós todos que estamos aqui, já sabemos que o grito da terra e o grito dos pobres virou um berro desesperado, ansioso e angustiante. E por isso, nós, seguidoras e seguidoras de Jesus, eu acho que temos que fazer como o cego Bartimeu, na beira da estrada, sem enxergar, via mais longe do que todo mundo, né? Jesus, filho de Davi, e os apóstolos não queriam que ele chegasse perto, e a multidão, Jesus! E Jesus chega perto e pergunta, o que você quer? É tão lindo esse gesto, né? Porque ele podia chegar lá e dizer, tá vendo, próximo, vem o próximo da fila. Não, o que você quer? E Bartimeu diz, eu quero enxergar. E com esse amor, Jesus abre os olhos. E na sequência, ele larga o manto e segue Jesus pelo caminho. Então, que o nosso ver seja um chamado para quem ainda não viu, ou para a gente que enxerga mais profundamente, a gente seguir Jesus pelo caminho. Mas seguir Jesus pelo caminho vendo, não com medo de ver. E tendo confiança que Ele está com a gente também olhar com mais confiança para o mundo que a gente está vivendo. Então, eu queria começar dizendo para vocês que eu sou desse lugar aqui, lá no Rio de Janeiro. Eu moro bem pertinho desse lugar, que é um lugar bem conhecido. Essa é uma fotografia da janela da minha casa. Então, eu moro aqui, eu sou daqui. Mas esse lugar, que é um lugar de cartão postal, não é o lugar ao qual eu pertenço. Eu venho daqui, eu venho de Teresópolis, Marcelo conhece a minha terra, eu nasci lá. Eu sou de lá, eu sou pertencente àquela terra. Aquela terra não me pertence, eu pertenço àquela terra. É naquela terra que eu nasci, naquela terra que eu fui chamada, naquela terra que eu vi a luz. Então, eu sou daquela terra, e sem aquela terra eu não seria. Então, eu vou fazer um convite agora de 3 minutos para cada um de nós. Vamos botar os 2 pés no chão. Vamos sentar um pouquinho mais retos na cadeira.
Vamos fechar os olhos e a irmã pode tocar um mantra bem suavezinho. E a gente vai, com toda a suavidade, inspirar. Sente esse ar que já estava aqui quando Jesus caminhou, deixa ele entrar e deixa ele sair. Vamos inspirar a segunda vez, profundamente, deixando ele entrar no nosso mais profundo coração. E uma terceira vez, inspira e sente esse mesmo ar que todos e todas nós respiramos e nos vincula à vida. E agora cada um vai para o lugar ao qual pertence. A terra que é sua, o lugar que você chama de seu lugar, o lugar aonde você é, o lugar mais profundo na tua conexão com a presença nesse planeta. Sente os cheiros, vê se está calor ou frio, se conecta com os barulhos que estão por lá, buzina de carro, passarinho cantando, é mar, é montanha, é beira de rio, é sertão. E tem um momento de gratidão profunda por esse lugar que te permitiu ser. E suavemente vamos voltando aqui, vamos abrindo os olhos, vamos retomando essa conexão profunda com a terra que nos faz, a terra da qual nós somos feitos. E vamos lembrar que todas essas terras, que são terras muito diferentes para cada um de nós, gente lá do sul, né, irmã Lúcia? Gente lá do Nordeste, gente lá da Alemanha, como Matias, todas essas terras às quais nós pertencemos estão nesse planeta. E nesse tempo que eu quero conversar com vocês, eu quero conversar sobre 3 ideias. E a primeira é que esse planeta, que é o nosso planeta, ele é uma joia preciosa. A gente, às vezes, simplesmente dá por assentado que a gente está no planeta Terra. O planeta Terra é um planeta que tem 4 bilhões de anos, num universo que tem 13 bilhões de anos, e até onde a vista humana alcança, é o único planeta que abriga a vida. Não dá para a gente ser humano em outro planeta. Nós, na verdade, somos, antes de tudo, terráqueos. Nós somos gente da Terra. E quando a gente olha a Terra um pouquinho de longe, como essa daí, a gente não vê a diferença entre a Terra e os humanos. Quando a gente olha para o planeta, como quando vocês olham para o meu corpo, vocês veem a moema aqui. Mas quantos seres habitam a minha flora intestinal, ou a de cada uma de vocês? Quantos seres nos coabitam? Na verdade, o nosso corpo é feito só 10% de células exclusivamente humanas. As outras células do nosso corpo são mistura de pó de estrela, resto de terra, água pra caramba. Então, nós e a Terra somos um. Em bilhões de estrelas. Quando você olha para o céu, tem mais estrelas só na Via Láctea do que tem grãos de areia no planeta Terra. Já parou para pensar nisso? Bilhões e bilhões de planetas, trilhões de estrelas, e só aqui existe a vida. Que coisa preciosa, que coisa imensa, que coisa generosa, essa maravilha que é o cosmos que a gente habita.
essa conexão profunda de amor com esse lugar, que é o lugar que nos fez e nos permite ser, eu acho que devia gerar na gente um profundo desejo de conhecer mais e melhor esse lugar. Um planeta no qual tudo está realmente interligado. Quando o Papa Francisco diz tudo está interligado, não é um verso, não é uma metáfora, é uma realidade. No nosso planeta, a água está ligada com a terra, que está ligada com o sol, tudo interligado. Quando você pensa, a água, que eu vou tomar um gole agora, da onde vem a nossa água? Da onde vem? É uma pergunta. A nossa água vem da terra. E da onde vem essa água que está lá dentro da terra? Da chuva. Da onde? Das nascentes. Da onde vem a água que está nas nascentes? Da onde? Do lençol freático. E como é que essa água do lençol freático chegou lá? De onde ela vem? Da chuva. Essa chuva que vem da onde? Da água que evaporou e da água que desceu. Gente, essa água tem de 4 bilhões de anos, quando o planeta Terra foi formado. Cada vez que eu tomo um gole d'água, eu tomo bilhões de anos para chegar aqui. E não tem mais água vindo de outro lugar. Não tem de fora, um lugar fora do planeta Terra, da onde vem a água. Toda a água já está dentro do planeta Terra. Da mesma forma que a energia que está aqui, toda a energia, para eu falar, para vocês escutarem, para a gente caminhar, para a gente se distanciar, toda ela vem do Sol. Toda ela vem do Sol. Vem, fica um pouco, vai embora outro tanto. Se não fossem essas coisinhas aqui maravilhosas, a gente não seria capaz de transformar a energia do Sol na energia do nosso corpo, na energia para a gente comer, se alimentar, viver. Quando a gente estava na preparação da campanha, uma vez, conversando com um bispo, ele disse, eu estava fazendo uma homilia na minha cidade, falando da questão ambiental, e no meio da homilia levantou alguém e disse, olha, a gente vem para a igreja para salvar as almas, não para salvar as árvores. Para salvar as almas, não para salvar as árvores. E aí eu pensei naquela hora, mas será que essa pessoa não sabe que sem as árvores não tem alma? As almas só existem no nosso corpo, e o nosso corpo só existe porque existe a Terra. Como diz o Frei Vitório Mazuco, precisa de todo um cosmos para que exista esse corpo aqui. Esse corpo aqui. Cada um deles precisou desses 13 bilhões de anos. Então, eu até disse, olha, eu acho que os conservadores, eles tinham que ser ecologistas ontem, porque se eles querem salvar as almas, por favor, salva rápido as árvores, enquanto ainda dá tempo. Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria que a gente tivesse. É que a gente coevolui com o planeta. A gente não veio de fora. Às vezes, depois o Matias vai trabalhar com vocês mais sobre isso. Às vezes a leitura bíblica que a gente faz, parece que a gente chegou como um ET, né? Foi jogado aqui, Adão foi jogado lá, o senhor Adão, a dona Eva, chegaram aqui vindo de uma nave. Não, a gente emerge da história do planeta. O planeta começou há 4,6 bilhões de anos, foram formando as rochas, as plantas, os animais, as algas, e depois chegamos nós. A gente chegou anteontem. Mas sem tudo isso, nós não somos, nós não existimos. E isso tudo não existe para que a gente exista. Isso tudo existe como expressão profunda do amor de um Deus que, sendo vida, gera vida que gera vida. A vida gera mais vida. No nosso planeta, no começo, só tinha alga, e foram elas que começaram, seres microscópicos,
cianobactérias, e elas foram gerando atmosfera e foram gerando capacidade de vida mais complexa. E nós, pessoal, não temos um planeta B. Não adianta o Elon Musk querer ir andar em Marte. Não dá. Nós não temos um planeta B, nem nós, nem o Elon Musk. Nós só temos esse planeta. Nós não temos um planeta B. Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria que vocês guardassem. A segunda ideia é uma pergunta. Vocês acham que a gente está vivendo hoje uma crise, um colapso ou uma ruptura? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Uma crise dá e passa. Eu posso ter uma crise de coluna, eu posso ter uma crise de vocação. A gente que passou pela menopausa sabe que é uma crise tanto, não é? Mas a gente sobrevive, né, galera? A gente sobrevive bem. Uma crise é parte do processo de crescimento, do processo de vida e morte. Ela é inexorável. Todos os seres viventes passam por crise, porque é um momento em que você sai de um lugar e dá um pulo. Às vezes dá um pulo para baixo, também é verdade. Mas a crise é constitutiva do equilíbrio inestável que gera uma vida cada vez mais complexa. Colapso é outra coisa. Eu costumo usar essa imagem, que eu sei que é meio infantil, mas quem sabe fazer suspiro, sabe que a gente está batendo a gema, a clara, em neve. Se cai a gema, estraga, vai fazer outra coisa, porque suspiro não dá mais. Isso é um colapso. Não tem volta, não tem retorno. Vai aproveitar a gema para fazer outra coisa, a clara para fazer outra coisa. Então, nós estamos, de fato, numa guerra de mundos, numa guerra do mundo, dos que querem destruir, que estão destruindo, e é isso que a gente tem que pensar como é que acontece. E para pensar como é que acontece nesse mundo tão desorientador, que a gente tem medo de ver, a nossa guia, a nossa bússola, a nossa orientação vem da lucidez do Papa Francisco. É claro que o tema ambiental já tinha sido tratado antes, vocês sabem, quem já leu o texto da campanha da fraternidade, a gente tratou de tudo isso pegando o percurso. As campanhas da fraternidade já tinham tratado desse tema em diversas outras ocasiões, mas o Papa Francisco faz uma mudança, vou falar uma palavra bem feia, uma mudança de paradigma, uma mudança paradigmática. É uma mudança total na compreensão de como as coisas se vinculam. E ele vai aprofundando essa leitura para ajudar a gente a compreender que nós estamos passando dos limites que esse planeta, que é um superorganismo vivo, como metabolismo, consegue passar. Então, primeira ideia, um planeta maravilhoso, incrível, que cria mais vida. Segunda, nós estamos passando do limite. E por que estamos passando do limite? Essa é uma segunda ideia que eu não vou falar mal da oração da campanha da fraternidade, ela é legal, mas ela junta todo mundo como se nós todos fôssemos igualmente pecadores e causadores do mesmo nível de destruição. E não é verdade, pessoal, não é verdade. Então, olhar para isso é muito importante. Já em 2018, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é um painel das Nações Unidas, nem é um órgão progressista, não é um órgão lulista, não é um órgão da galera de esquerda, é um órgão das Nações Unidas. Desde 2018, eles falam 3 coisas. A influência humana nas mudanças climáticas é inquestionável. 2, tem provas do aquecimento global desde 1950. Agora 3. Vamos ler juntos, por favor? As mudanças climáticas agravarão os riscos para a vida no planeta. Os riscos se distribuem de maneira desigual e são maiores para as comunidades menos favorecidas. Não é verdade?
É verdade, porque a desigualdade nos afeta totalmente. Quando tem uma enchente, claro que a Casa dos Ricos também vai, em Porto Alegre. A Casa dos Ricos ficou embaixo d'água. Só que quantos seguros eles têm, pessoal? Com que rapidez eles voltam a construir a casa deles? E a casa do pessoal que levou anos para construir sua casa? Marcelo, que trabalhava em Teresópolis, quando teve as enchentes, até hoje tem gente que não recuperou sua casa. Então não afeta todo mundo igual, embora afete a todos. Mas mais do que isso, a era da ebulição global já começou, pessoal. Não é amanhã que vai começar, não é que a gente está indo na direção... Não. É agora, é essa caloria que a gente está sentindo, essa secura. Não é uma ideia, é uma realidade. Mas, em homenagem aos meus amigos redentoristas, como diz Dom Vicente, presidente da Comissão de Ecologia Integral e Mineração, que foi a comissão que inspirou essa campanha, a crise atual se dá por um estilo de sociedade. Eu estou cada vez mais convencido que a emergência tem raízes humanas que se chamam sistema neoliberal e capitalista global. Que se chamam sistema... Por que é importante a gente dar os nomes aos bois, às vacas, aos carneiros, às cabras? Porque senão a gente incorpora como se fosse uma coisa inerente à espécie humana, como se fosse um pecado original, como se por sermos humanos nós destruíssemos o planeta. E não é verdade. A destruição do planeta está marcada com início em 1850, esse nível de destruição. Antes disso, há milhares de anos já existiam sociedades humanas coabitando no planeta sem fazer uma ruptura com o metabolismo do planeta. Então não é porque os humanos são intrinsecamente maus, não é por causa do pecado original, não é porque Adão e Eva, não tem nada a ver com o seu Adão e a dona Eva. Não tem a ver com eles, nem tem a ver com a serpente, nem tem a ver com a maçã. Tem a ver com um sistema econômico que a gente pode reconhecer e identificar. E o Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, que vocês lembram, durante a pandemia, o Papa Francisco disse: nós vivemos às sombras de um mundo fechado em que os sonhos do progresso estão sendo feitos em pedaços. E ele disse: a história dá sinais de regressão. A gente foi educado com uma ideia de que o futuro vai ser sempre melhor do que o passado. Essa é a ideia clássica da modernidade. Quando não está bom ainda, vai ficar, porque o futuro vai ser melhor. E durante muitos anos, as gerações antigas viveram essa experiência. Então, os meus avós, por exemplo, sabiam que os filhos deles teriam uma vida melhor do que a que eles tiveram. Meu pai foi a primeira pessoa a entrar na universidade de toda a família dele. Foi um esforço familiar imenso para que isso acontecesse. Mas quando ele entrou na universidade, ele tinha certeza que cumprindo aquilo, se dedicando, estudando, ele já saía com um emprego. E um emprego público que dava a ele condição de educar 6 filhos e ter uma aposentadoria tranquila. Quantos dos sobrinhos, dos netos, dos irmãos e irmãs de vocês têm essa tranquilidade hoje? As novas gerações vão ter um mundo pior do que o nosso e vão ter condições de trabalho e emprego piores do que as nossas. É muito sério isso. É muito importante que a gente se dê conta disso e é muito importante que a gente se reconheça que o capitalismo hoje é como uma grande hidra. Essa imagem da hidra é uma imagem da mitologia grega,
que foi apropriada, que foi usada, porque era parte daquela ambiência do crescente fértil, no Apocalipse de João. João fala de uma besta com várias cabeças. E qual é a característica da hidra? Você corta uma cabeça e nasce duas. Então, os indígenas zapatistas do México disseram: o capitalismo hoje parece uma hidra, porque você corta uma cabeça e aparece outra. E está tudo vinculado com os vários lados de um capitalismo fóssil, extrativista, verde, e uma coisa vai reforçando a outra. Hoje, 98% do sistema financeiro tem recursos colocados nas companhias de petróleo. Me diz, pessoal, se eles vão querer que a gente tenha consciência que o uso de combustíveis fósseis é responsável por 80% do aquecimento global. Eles vão querer? Mas eles também são donos da inteligência artificial e das principais fontes de formação de consciência. Então vejam que a gente está nadando contra a maré. A gente está nadando contra a maré muito seriamente. Esse é um dado da Oxfam. Eu já tenho que ir terminando rapidão. Esse é um dado da Oxfam. A Oxfam é uma organização não governamental. E esse dado ele é muito interessante, porque a pegada de carbono, a pegada ecológica, é o quanto de destruição o nosso modo de vida representa para o planeta. Os 50% mais pobres do planeta, os 50% mais pobres do planeta, vivem de uma forma que não destrói o planeta. Que não destrói o planeta. As classes médias, nós, porque estamos também nesse sistema, num sistema em que a gente vive quase que a banalidade do mal, mesmo que a gente não queira, a gente destrói, não é verdade? Mesmo que você queira, você vai ter que andar de ônibus ou de carro, você vai ter que comprar comida no supermercado, então o sistema te engloba. Mas mesmo assim, com tudo isso, a gente não chega a tanta destruição. E nós somos 90% da população mundial, pessoal. Nós somos 90% da população mundial. Mas os 10% mais ricos, a destruição deles é de tal ordem que eles destroem o mundo de todos os mundos. Eles destroem o mundo e a possibilidade de novos mundos. Então, essa é uma segunda ideia que eu gostaria que a gente compreendesse. O Papa Francisco tem dito que a realidade é mais importante do que as ideias. Mas o Edgar Morin diz que as ideias parecem os orixás do candomblé, que elas tomam a gente. E muitas vezes as nossas ideias impedem a gente de enxergar a realidade. E a gente continua achando que progresso é isso, que desenvolvimento é isso. De novo, Dom Vicente, o agro é a grande fonte de riqueza. Dizer que o agro é a grande fonte de riqueza do país é desconhecer que esse setor é também o que mais consome os investimentos e o que mais destrói. Esse modelo de desenvolvimento que a gente experimentou e que aqui no Brasil entrou com toda a força a partir dos anos 70, a gente precisa desconstruir a ideia de que ele é um modelo de progresso e de desenvolvimento. Essa é uma foto de uma revista antiga, a revista Manchete. Quem tem cabelo branco vai lembrar da Manchete. Revista Manchete, outubro de 1970. Aqui vencemos a floresta. Toda a compreensão, todo o estímulo, a ida do agronegócio, a ida da galera do Sul, teus amigos, né, Lúcia? Para ir para o Centro-Oeste, a ideia era homem sem terra para terra sem homens, integrar para não entregar. E a ideia era uma ideia de que nós estamos lutando contra a selva.
Essa é a ideia de que o progresso era transformar aquilo tudo em pampa, de preferência botar um azulejozinho para a folha da árvore não sujar o quintal. Não é isso? Então, essa concepção, ela precisou, naquela época, como dizia esse ministro da ditadura militar, ela precisou dizer: os índios não podem impedir a passagem do progresso. E olha o que o Rangel Reis disse: dentro de 10 ou 20 anos não haverá mais índios no Brasil. Isso era 1976. E os indígenas, seguem na luta, firmes e fortes e abrindo caminho para a gente. Então, isso exige que a gente olhe para o mapa das estradas, por onde vinha o progresso, e olhe para o mapa dessa destruição e diga: eu não quero seguir esse caminho. E já naquela época, enquanto esse era o caminho do progresso, a Igreja Católica teve uma voz profética na chegada dela no Rio de Janeiro, e vocês lembram, Dom Pedro Casaldáliga, chegando em São Félix do Araguaia, escreveu, no dia que ele tomou posse, um texto escrito: uma igreja na Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social. Foi essa igreja, feita por homens e mulheres, pela Dorothy, que está aqui, pela irmã Cleusa, que está aqui, foi essa igreja feita por homens e mulheres que ajudou na resistência à ideia de que esse era o único percurso. E eu vou terminar só com uma última ideia que eu acho que é importante. Toda a reflexão que a gente está fazendo hoje, ela está impactada pela eleição do Donald Trump. Quando a gente escreveu o texto da campanha da fraternidade, o Trump não estava eleito. Nada do que a gente fizer hoje pode ser feito sem a gente ter consciência de que a gente está vivendo uma transformação do mundo, de uma brutalidade que nenhuma geração antes da nossa viu. O mundo está sendo profundamente transformado porque os super ricos estão no governo do mundo. Os homens mais ricos estão no governo do mundo. E o neoliberalismo é isso, é uma ordem institucional que salvaguarda o capital e protege o capital contra a democracia e o povo. É essa a ordem que hoje acontece. Não por isso o Trump entrou na presidência e no dia 1 saiu do Acordo de Paris e começa a desmontar toda a legislação pequena, ínfima, insuficiente que existia para salvaguardar o mundo. É muito interessante que esse cara daí, talvez você já tenha ouvido falar dele, Steve Bannon, que era parte do trumpismo antes, ele tem uma entrevista em que ele fala o seguinte: os donos da inteligência artificial são oligarcas convertidos nas pessoas mais ricas da Terra. Eles são transhumanistas. Já ouviram essa palavra? Eles são transhumanistas. Quer dizer, o que quer dizer um transhumanista? É alguém que acredita que existe o Homo sapiens aqui e o Homo sapiens mais, ou seja, que acredita que existe uma humanidade A e uma humanidade B. Uma humanidade que tem direito a usar, abusar, receber, e uma humanidade que deve ser sacrificada em prol dessa outra humanidade. Uma humanidade que se dá o direito, como vocês viram, de destruir o mundo de todos os mundos. Nesse relatório da Oxfam, que eu mostrei para vocês antes, que é a origem da riqueza e a construção da injustiça, eles falam a mesma coisa. Nós estamos vivendo hoje um mundo
em duas camadas. Um mundo que separa os que devem viver dos que não devem viver. E essa separação, pessoal, não começou anteontem, mas ela ganhou uma força enorme nos últimos anos, porque a riqueza dos super ricos está ligado ao passado colonial, está ligado à capacidade que eles tiveram de nos expropriar. E eu quero terminar essa primeira parte com essa imagem. Esse é um quadro clássico do quê? Da chegada dos portugueses. Eles chegaram e fizeram o quê? E invadiram. Mas se a gente tivesse nesse barco daqui, a gente estava com a cruz, dizendo que a gente estava descobrindo, que a gente estava trazendo a salvação, que a gente estava trazendo a civilização, que a gente estava trazendo todas as bênçãos de Deus. Como disse um líder para o Papa João Paulo II, vocês chegaram trazendo a Bíblia e nós tínhamos a terra. Agora vocês deixaram a Bíblia com a gente e levaram toda a nossa terra. A origem da riqueza dessas pessoas ainda é esse encontro cheio de desencontros. E ainda hoje, portanto, nós temos que revisitar esse passado e dizer, e nós? E nós? Em que lado vamos estar? E nós? Se existe uma igreja em conflito com o latifúndio, e nós? Como vamos nos colocar quando sabemos que as classes dominantes e os bilionários são os que estão destruindo o planeta Terra? Se nós vamos nos colocar do lado do planeta Terra, nós temos que saber que nós hoje precisamos descolonizar também as nossas concepções do que é progresso, do que é desenvolvimento, do que é bem-estar e do que é bem viver. Entre essas pessoas aqui, quem eram os ricos? Quem eram os ricos? Os ricos eram esses aqui, pessoal. Os ricos eram esses aqui. Os ricos eram os que trabalhavam pouco e se alimentavam bem. Os ricos eram os que não precisavam se matar de trabalhar. Os ricos eram os que tinham água, rio. Os ricos eram os que criavam os filhos em liberdade. Os ricos estavam desse lado de cá. Mas eles foram convencidos pela força da cruz e da espada, de que a salvação estava do lado de cá. Essa é uma exigência para nós hoje, reconhecer que essa riqueza do passado constrói os bilionários de hoje, que o que os bilionários têm foi tomado e não efetivamente resultado do mérito, como eles querem dizer, e nós temos hoje que nos colocar como o Papa Francisco, estabelecendo novas alianças com os novos sujeitos, uma nova aprendizagem política e uma nova aprendizagem eclesial. É a isso que a gente convida vocês com a campanha da fraternidade desse ano de 2025. Porque onde abunda o absurdo, nós temos que, como Bartimeu, dizer, eu quero seguir pelo caminho. Eu quero seguir pelo caminho. Sabendo que Jesus disse, vocês não vão estar sozinhos. Eu vou estar com vocês todos os dias. Todos os dias. Que assim seja.